Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos para dar continuidade ao nosso propósito semanal, sempre no final da tarde do primeiro dia da semana, o domingo, o dia da ressurreição do Senhor, o dia da vitória de Cristo sobre a morte, o nosso propósito de catequizar, evangelizar os corações, as almas, sempre com temas relevantes, pertinentes, coisa que estamos a fazer desde o ano de 2012. Então, já estamos com 8 anos, sempre aos domingos, entrando na sua casa, com o seu consentimento, glórias e louvores a Deus por você nos assistir, por você ser um telespectador assíduo do programa Luz da Vida. Pela 18ª vez, o programa Luz da Vida se debruça sobre o tema da morte, o primeiro dos 4 novíssimos. Os novíssimos são as últimas realidades nas quais desemboca a aventura de todo ser humano. Morte, juízo, inferno e paraíso. Falar dessas coisas em certos ambientes pode parecer até estranho, em certos ambientes até católicos, porque são verdades que andam meio esquecidas, ou se são lembradas, em alguns lugares não são bem explicadas. E dado que nós recitamos no credo, creio na vida eterna, o último artigo do credo, e nesse artigo estão incluídas essas 4 realidades da morte, do juízo, do inferno e do paraíso, é oportuno, é relevante que nós tratemos desse assunto. Há 17 programas, e esse é o 18º, estamos tratando da morte em todos os aspectos, psicológicos, pastorais, teológicos, bíblicos, enfim, e há 3, 4 programas nós estamos tratando da morte como uma realidade que exige de nossa parte para enfrentá-la, porque pode acontecer a qualquer momento, vai acontecer a qualquer momento conosco, e se não conosco, antes talvez com alguns dos nossos entes queridos, a morte é uma realidade intrínseca à própria vida. Cada segundo de nossa vida é uma forma de morrermos aos poucos. O homem exterior se desconjuntura, diz o apóstolo Paulo, mas ao mesmo tempo o homem interior rejuvenesce. E essa é a dialética, por que não dizer, da vida. Hoje nós vamos encarar o mistério da morte como um paradoxo na tensão entre vida e morte. Pode uma pessoa, estando viva, estar morta? E é legítimo perguntar também, pode uma pessoa que está morta dizer eu vivi, ou eu estou vivendo, ou eu vou viver? Como é possível que da morte venha a vida? E como é possível que da vida venha a morte? Como é possível que uma pessoa possa, ao mesmo tempo, se considerar viva e morta? É possível isso? Sim, é possível se nós entendermos a morte num sentido e a vida em outro sentido. E a gente vai entender por quê daqui a pouco. Aliás, a possibilidade, a plausibilidade dessa aparente contradição, ela é tirada das próprias palavras de Jesus, que mais para frente vamos precisar esmiuçar bem, no capítulo 12 do Evangelho segundo João. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só, não produzirá frutos, mas se ele morrer, ele produzirá muitos frutos. Jesus, nesse contexto, está falando da oportunidade, da conveniência de sua própria morte. Se Jesus não morre, não consuma a obra para a qual ele foi enviado pelo Pai. E não consumando a obra para que ele veio, não haveria salvação para nós. Não haveria redenção da humanidade, porque não haveria a imolação dele mesmo. E assim, o preço do nosso resgate, que é o sangue de Cristo, não seria pago, não seria apresentado, não seríamos redimidos, não seríamos libertados.
Mas guardem bem esse texto de João, capítulo 12, porque mais para frente nós vamos precisar dedicar talvez um programa inteiro para esse famosíssimo texto de Nosso Senhor. Conclusão, é perfeitamente possível que da vida venha a morte. Aliás, só é possível que a autêntica vida venha da morte. Entenda-se o Calvário, o mistério redentor de Cristo, como pano de fundo. E como, na verdade, a realidade é que alicerça esse raciocínio. Aliás, só a cruz pode alicerçar esse raciocínio. Agora, nós vamos provar. E é um assunto muito interessante, muito cativante, muito nosso. Dizer que da vida pode vir a morte e que uma pessoa, mesmo estando viva, sem ter experimentado a morte física, esteja morta. O primeiro texto é tirado da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículos de 4 a 6. O texto vai falar das viúvas, aquelas que perderam seus maridos e ainda não se casaram, porque é possível, à luz da fé cristã, que uma esposa, aquela que casa no Senhor, cujo marido morreu, ela está livre, não tem mais o vínculo indissolúvel do matrimônio que a morte dissolveu, e aí, se ela quiser, ela pode se casar. Romanos, capítulo 7, versículos de 2 a 3, sem pecar. Porém, aquelas que não quiseram casar ou ainda não se casaram e não levam uma vida de viúvas no Senhor, mesmo vivas, estão mortas. A frase que nos interessa é essa. Mas é conveniente que a gente entenda o contexto, por isso o que nos interessa está no versículo 6, mas vamos citar já a partir do versículo 4 para a gente entender o porquê dessa expressão. Mesmo você estando vivo, mesmo sendo vivo, mesmo se considerando vivo, mesmo ainda sem ter sido atingido pela morte, mesmo vivo você está morto. Vamos ao texto. Se uma viúva tem filhos ou netos, como primeira obrigação, aprendam estes a exercer com a própria família o dever da piedade filial e a retribuir aos pais o que deles receberam, pois isto é agradável a Deus. Mas a que verdadeiramente é viúva e desamparada, põe a sua esperança em Deus e persevera noite e dia em orações e súplicas. Aquela, pelo contrário, que vive nos prazeres, embora viva, está morta. Como eu disse ainda há pouco, é possível que duas realidades antagônicas sejam conjugadas numa mesma expressão, desde que uma se entenda num sentido e outra se entenda em outro sentido. Portanto, é possível que alguém esteja ao mesmo tempo viva e morta, só que ao mesmo tempo viva num sentido e morta em outro sentido. São Paulo diz que a viúva que vive para os prazeres, que vive para o pecado, embora esteja viva, está morta. Viva no sentido de vida física, está ainda peregrinando nesta terra, não morreu, não experimentou a morte física, mas está morta dentro de si. Espiritualmente está vivendo no pecado, está vivendo nas trevas. Nós falávamos no programa anterior, citando várias coisas. Dentre elas, a frase de Jesus a Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho segundo João: necessário vos é nascer de novo, pois quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Aí alguém questiona, mas como pode uma pessoa nascer de novo? Ela deve entrar no ventre de sua mãe? A pergunta ilustra exatamente que a pessoa não entendeu em que sentido Jesus fala é necessário nascer de novo. Não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Fazer uma experiência de morte para o pecado, sepultar os pecados no túmulo de Cristo, morrer para a vida das trevas e renascer para a vida da graça.
Então, a expressão que o apóstolo Paulo aplica para as viúvas, embora viva, está morta, é perfeitamente plausível. É preciso avançar. Vamos adiante. Agora, o próximo texto, a primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 16. É possível que uma pessoa vivendo aqui na terra esteja morta espiritualmente. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduza à morte, reze, e Deus lhe dará a vida. Isso para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por esse. Pronto. Aqui está o fundamento para a clássica distinção entre pecado não mortal e pecado mortal. O pecado que leva à morte, não à morte do corpo, mas já à morte da alma, é o pecado que priva da graça santificante, priva da amizade com Deus, priva da intimidade com Deus. Ela está manchada de forma tal que o coração é inimigo de Deus, está afastado de Deus, não está mais reconciliado com Ele, está incompatibilizado com a amizade de Deus. Tão grave é esse pecado que o apóstolo Paulo diz, não digo que se reze por este. É um pecado, portanto, de especial gravidade. Aquele pecado que, por antonomasia, por excelência, se diz o pecado que bloqueia, que fecha radicalmente a opção fundamental por Deus. Não se fala de opção fundamental por Deus naquele coração que está na inimizade com Deus, naquele coração que cometeu um pecado que leva à morte, o pecado mortal. Assim, nós vamos percebendo que a vida física aqui na Terra, ainda que seja um dom importante, porque procede de Deus, e não temos o direito de privá-la, e o Senhor Deus colocou no 5º mandamento da lei de Deus essa proibição, não matar. Se não podemos matar a vida inocente, nem nossa, nem de ninguém, por outro lado, temos esse poder tenebroso de matar a vida da graça dentro do nosso próprio coração. E também, pasmem, o que é de particular gravidade, podemos contribuir o homem pode contribuir para matar a vida da graça no coração de outras pessoas, ajudando-as a pecar, dando mau exemplo, empurrando-as para o pecado mortal. Não saia daí, estamos terminando o primeiro bloco. No segundo, daremos continuidade a esse interessantíssimo assunto. Até logo mais.